Amém, amém, amém. Convido os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. Assim diz o apóstolo Paulo: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém, amém. Oremos. Pai de amor, ó Espírito Santo, estamos diante da Tua mesa de graça nessa noite, diante desse momento em que a gente pode, de maneira simbólica, Pai amado, tomar do pão e do cálice, diante da Tua presença. Pedimos que, nessa noite especial, o Senhor ilumine as nossas mentes para entendermos a Tua palavra. Que em nome de Jesus, Senhor, possamos sair daqui com muita clareza, a respeito de como devemos ser como igreja Tua. É o que eu peço por mim e por todos os nossos irmãos e irmãs aqui, pela nossa comunidade de fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, eu creio que quando eu sair daqui nessa noite, encontrar minha esposa, ela vai dizer o seguinte para mim. Segura essa aí, Edevar. Ela vai falar assim: nossa, você é repetitivo. Talvez ela fale isso. E eu vou falar para ela: sou mesmo. Por que eu vou falar isso para ela? Porque a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, eu tenho uma impressão, depois de todos esses anos, e não são tantos anos assim, confesso, mas desses anos em que eu posso estudar a palavra de Deus de uma maneira um pouquinho mais intensa, ela fala muitas vezes a mesma coisa de diferentes formas. E eu tenho essa sensação comigo que eu vou dizer para vocês nessa noite aquilo que eu tenho dito talvez ao longo de muitos domingos, não somente aqui, mas em todos os lugares que eu tenho sido convidado a falar a respeito da mensagem de Cristo, a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito da palavra de Deus. Mas nessa noite em especial, lendo esse texto durante a semana, eu confesso que eu fui tomado um pouco pela sensação do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos amados irmãos em Efésios. Qual que é esse sentimento que o apóstolo Paulo tem? Qual a sensação que ele carrega na sua alma? O que é aquilo que está gritando dentro do seu interior, que o faz pegar ali, talvez uma pena, para poder escrever no seu pergaminho,
uma carta para esses irmãos que estão em Éfeso e dizer assim: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes. Não é o sugiro que, não é um por favor se der, sabe, por favor se der. Vocês devem ter falado isso já para algum filho de vocês aí, né? Por favor, filho, se puder, tira um prato da mesa, sabe? Por favor, filho, filha, se puder ajudar com a louça, por favor, se der, você, sabe? Ou aquele funcionário, não sei se você já teve essa oportunidade de ter um funcionário, que você tem que falar assim, sabe? Você depende do trabalho do camarada, mas o camarada ele precisa, sabe? Passar a mão na cabeça dele, precisa abanar, precisa ligar o ar, precisa... Senão o cara parece que não... Olha aí, ó Deus falando, hein? Né? Aí você tem, sabe, que fazer toda essa... Aí você fica naquela sinuca de bico, porque você sabe que se demitir, contratar outro, não é fácil, o trabalho está ali para fazer e tal. Então, não é isso que Paulo está fazendo. Paulo está falando assim: rogo-lhes, eu imploro solenemente. Ele está quase assim, sabe, de joelho, pedindo, pelo amor de Deus, igreja. Uma linguagem popular seria quase isso. Rogo-lhes, eu imploro, eu estou pedindo solenemente. Não é qualquer tipo de pedido, não é um por favor. Eu estou falando da sua vocação, igreja. Eu estou falando da vocação de cada indivíduo. Eu estou falando de cada um que compõe o corpo de Cristo. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Que vocês receberam de quem? Do Paulo? Do André? Do apóstolo? Do bispo? Sei lá de quem? De Deus, através de Cristo Jesus. Eu rogo-lhes. A pregação dessa noite é muito simples. É uma pregação em que o pastor da igreja de vocês, em consonância com o apóstolo Paulo, conforme a carta que nós cremos como inspirada, em Efésios capítulo 4, de 1 a 6, eu quero dizer para vocês aqui em Igreja Batista em Quitaúna, para todo mundo que está nos assistindo por vídeo, para todos os nossos visitantes, que eu tenho certeza que vão sair daqui esclarecidos sobre o que significa ser igreja. Eu rogo-lhes, eu imploro, eu peço para vocês solenemente, quase que de joelhos, apelando para a vocação que Deus deu para você, apelando para a vocação que Deus deu para você. Em outras palavras, apelando para que você se conscientize de acordo com a graça que você recebeu e que te salvou. Apelando para o dia da tua conversão. Apelando para o dia que você entendeu que você era perdoado, perdoada. Apelando para o dia que o Senhor te chamou para viver uma nova vida, para nascer de novo, para viver de acordo com o Evangelho, para viver de acordo com a palavra de Deus, para viver de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre. Eu apelo, eu rogo a vocês, para que vocês possam, nesses próximos minutos, ter toda a atenção focada naquilo que a palavra de Deus está nos exortando, não naquilo que eu estou falando. Não tenho muito a contribuir, não. O que eu tenho para contribuir é na partilha da palavra do Senhor, é na partilha do Evangelho. E pode ter certeza que eu me coloco no mesmo lugar que vocês, na hora que eu prego isso para vocês. Eu rogo para mim mesmo, eu faço um apelo para o meu próprio coração, para a minha própria alma, e eu oro a Deus para que você esteja fazendo isso a respeito de você. Ora, a que o apóstolo Paulo ele roga?
Para que ele pede essa atenção? Por que ele faz esse apelo à igreja em Éfeso? Muito simples, muito tranquilo, muito nítido, muito claro. Eu acho que a gente não precisa ser um especialista em grego para entender o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Sinceramente, com toda a humildade, com todo o respeito a todos os exegetas e biblistas que trabalham no Novo Testamento, que eu os amo, os leio e os respeito. Me parece que a tradução, aqui eu estou lendo a Nova Versão Internacional, se você estiver lendo a atualizada, eu diria até se você estivesse lendo a Revista e Corrigida, que é bem ruinzinha. Até nessa versão daria para você entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. O que ele diz para a gente? Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam completamente humildes e dóceis. O que me escandaliza, em um certo sentido, me atormenta, é o fato do apóstolo Paulo dizer para a gente que quando a gente se assenta diante da mesa de graça do nosso Senhor, essa mesa que a gente vai participar daqui a pouco, ele pede para nós que nós possamos discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo. Se você quer saber qual é o critério para você participar dessa mesa, é se você sabe discernir o corpo de Cristo. Ah, mas eu pequei essa semana. Meu irmão, pede pecado, pede pecado não, pede perdão e participa da mesa de graça do Senhor. Ah, mas o pecado que eu cometi, pede perdão e participa da mesa de graça do Senhor. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, e pecado não é impedimento para a gente participar da mesa de graça do Senhor. A gente precisa pedir perdão para Deus, e a gente tem perdão em abundância da parte do nosso Senhor. Mas o apóstolo Paulo vai nos instruir que nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Nós não celebramos a ceia sozinhos. Nós celebramos como corpo, como uma unidade, em fraternidade, em comunhão. A gente se chama de irmão e de irmã. Que lamentável seria um visitante nosso chegar aqui, ouvir a gente falando, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã, graça e paz, irmão, graça e paz, irmã, e não nos relacionarmos como irmãos e irmãs. Com respeito da terminologia, isso é um tiro no pé do nosso testemunho. A gente joga no lixo o nosso testemunho. E como que a gente tem que se relacionar? Como que a gente tem que viver? Como que a gente tem que ser a igreja de Jesus na terra? Nós precisamos ser, eu rogo a vocês, eu rogo solenemente, humildes e dóceis. Humildes e dóceis. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que pensar igual. Eu, como pastor, não quero que todo mundo pense igual. Eu não quero que a gente pense igual politicamente. Eu não quero que a gente pense igual teologicamente. Eu não quero que a gente pense igual moralmente até talvez. Não precisa pensar todo mundo exatamente igual. Mas eu rogo, como ministro do Evangelho que Deus me constituiu, em nome de Cristo Jesus, e orientado pela palavra de Deus, que eu creio que é inspirada, me apoiando aqui em Efésios capítulo 4, verso 1 a 6, que os irmãos sejam completamente humildes e dóceis. Humildes e dóceis. A gente vai discordar? Vai. Com elegância, com respeito, com educação. É assim que a igreja do Senhor testemunha do Evangelho para o mundo. A gente vai ser humilde. Humilde significa que a gente vai ter um coração umedecido
para poder absorver novos conhecimentos, nova sabedoria, novo discernimento, novo entendimento, nova instrução. Ou por acaso aqui tem alguém aqui que sabe tudo? Eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Estou muito longe de saber tudo. E acredito sinceramente que os irmãos e as irmãs aqui e todo mundo que está nos assistindo não sabe tudo. Mas nós juntos, em humildade, vamos caminhar como corpo de Cristo para discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. De maneira humilde e dóceis. Não tonto, eu não estou falando de você ser um tonto. Você sabe, como diz, um trouxa. Eu não estou falando disso. Estou falando de você ser fácil no trato. Ora, com todo respeito aos irmãos e às irmãs, sabe, eu desejo do fundo do meu coração contribuir e dividir o Evangelho de Jesus com você. Com você. E eu creio que nós todos aqui, na pluralidade dos nossos dons espirituais, desejamos contribuir com a edificação mútua um dos outros. Não é para isso que a gente é igreja? Agora, se tem alguém aqui que não deseja crescer, que não deseja contribuir, que não deseja de alguma maneira ser afetado pelo próximo, eu não entendo o que está fazendo aqui. Para que fazer parte da igreja de Jesus? A igreja de Jesus é um lugar cheio de pecadores, salvos pela graça de Deus, gente que precisa caminhar em comunidade, não porque é um costume, não porque é um hábito, mas porque precisa de gente próxima de si, para que essa pessoa próxima de si, cheia do Espírito Santo, possa contribuir com algo. Alguém que não é dócil, não tem condição de participar de uma comunidade, tem que viver num iglu, isolado, sozinho. Essa não é a proposta de Cristo Jesus para a nossa vida. Jesus não nos chamou para vivermos isolados, Jesus nos chamou para viver em comunidade. Em comunidade. Por isso eu peço a Deus para que ilumine você nessa noite, para que você possa ser humilde e dócil. Essa mesa é uma mesa de gente humilde e dócil. Não somente porque a gente tem que ser isso, mas porque é uma mesa de tanta graça, de tanto amor, um amor em tanta abundância, que nos constrange. Eu não posso chegar aqui nessa mesa com arrogância no meu coração. Eu não chego nessa mesa aqui soberbo. Eu não chego nessa mesa aqui me achando tal. Eu me chego nessa mesa aqui humilde, dócil. Sabe, debaixo da graça do Senhor. Apóstolo Paulo diz também: e sejam pacientes. Pacientes. Se você não ouviu a mensagem do domingo passado, que está com o título de Monges Urbanos, assista. Pacientes. A pessoa paciente é a pessoa que sabe que as coisas não acontecem no tempo dela. A pessoa paciente é a pessoa que respeita o outro. A pessoa paciente é que sabe que as coisas na vida acontecem através de processos. A pessoa paciente é aquela que sabe que Deus é paciente com ela mesma. Eu não sei se você já teve essa experiência, de estar em algum tipo de situação, de orar a Deus e falar: Deus, só a tua paciência comigo. Se não fosse a tua paciência comigo, Senhor, misericórdia. Tem hora na nossa vida cristã, meu irmão e minha irmã, e eu não estou praguejando nada para ninguém, Deus me livre disso.
Mas a maturidade na vida cristã, e eu faço um apelo aqui à reflexão dos irmãos mais experientes, a maturidade na vida cristã, ela deveria nos levar a sermos pessoas mais pacientes. Sabe por quê? Porque a gente dá muito murro em ponta de faca, porque a gente apanha muito da gente mesmo, porque a gente apanha da vida, apanha. E apanha por quê? Apanha porque a gente, durante a vida, não estou falando quando você tem 18 anos não, quem tem 18 anos talvez não tenha condição, Deus queira que a nossa juventude tenha, mas quando você tem 18 anos, você está querendo ir, está querendo fazer, acha que você pode tudo. E a maturidade na vida cristã, ela vem na hora que a gente toma uns capote, na hora que a gente apanha da vida, na hora que você percebe que o teu casamento, meu amigo e minha amiga, se você não suar muito para fazer dar certo, não vai dar certo. Na hora que se aprende a ser paciente, na hora que seu filho, se você não se dedicar a ele, se você não tiver tempo, se você não tiver joelho dobrado, se você não esperar anos, não dá certo. Você aprende a ser paciente na hora que você descobre que as regrinhas e as fórmulas que a gente na tolice formulou não funcionam, ou não funcionam para todos. Precisa ser paciente, porque cada um é cada um tem o seu tempo, cada um tem seu contexto, cada um tem sua biografia, cada um tem sua história. Então eu rogo aos irmãos e às irmãs da nossa comunidade de fé, sejam pacientes. Sabe por quê? Porque hoje, no meu almoço, eu ouvi da minha tia, uma pessoa assim espetacular. Eu vi ela falando uma verdade, que eu pensei assim, eu falei, puxa, que tristeza. Ela falou assim, André, sabe que eu sou pastor, né? André, como é triste, como as pessoas se julgam, não é evangélica, mas ela sabe o que vem contra ela, contra todos os outros que não são evangélicos, julgamento, nós somos um povo, nós como igreja precisamos ter a humildade de fazer essa autocrítica, nós julgamos os outros, nós julgamos a nós mesmos, nós não temos paciência uns com os outros, nós não temos paciência com aqueles que não se converteram, nós não temos paciência com aqueles que não aceitam a Jesus, nós não temos paciência com aqueles de outra fé, nós não temos paciência com ninguém. Volto à palavra de Deus, Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Eu rogo, como pastor da igreja, baseado no texto canônico, sejam pacientes. Ah, pastor, mas até quantas vezes que eu tenho que perdoar o nosso irmão? Já ouviram isso em algum lugar? Até quando eu tenho que perdoar aquele que me faz mal? Até 7, pastor? Novamente, a partir do texto canônico, 70 vezes 7, como diz Jesus ao apóstolo Pedro. 70 vezes 7 significa, sabe o quê? Todas as vezes. Muito radical, pastor. Pois é, o evangelho é radical, meus irmãos. É isso aí mesmo. É radical mesmo. Sejam humildes, sejam dóceis, sejam pacientes. E aí ele continua. Façam algum esforço, façam um pouco de esforço, façam 10% dízimo de esforço, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha, eu quero novamente dizer para vocês o que eu já disse aqui nesse sermão.
eu não espero que nós venhamos a pensar todos nós exatamente igual. Eu nem quero isso, eu não desejo isso. Eu sou do time da pluralidade. Por quê? Porque na pluralidade de pensamento, na variedade de opiniões, tem sabedoria. Eu aprendo com o irmão que pensa diferente de mim, e por aí vai, a gente aprende, a gente cresce, a gente, sabe, progride na vida. Agora, o fato de nós pensarmos diferente não significa que nós tenhamos que ter uma igreja dividida, uma igreja sectária, uma igreja rachada, uma igreja cheia de feudos, como eu já preguei aqui. Não. Nós precisamos, se nós quisermos ser essa igreja, fazermos como o apóstolo Paulo nos orienta, fazermos todo o esforço para preservar, para conservar, para manter, para sustentar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É isso. Essa é a igreja. Eu posso discordar de você, mas eu vou trabalhar para que haja paz. Eu posso não concordar com você, mas eu vou trabalhar para que haja paz. Eu posso ter uma opinião diferente de você, mas eu vou trabalhar para que haja paz. E eu confesso para os irmãos, é muito mais fácil para mim e para vocês eu vir aqui, colocar um cabresto na cabeça de todo mundo e dizer: a igreja é assim, todo mundo pensa assim, todo mundo vota assim, todo mundo entende assim, todo mundo decide assim. Muito mais fácil. Mas eu não quero o caminho do fácil, eu quero o caminho mais difícil, o caminho do evangelho, o caminho em que a gente sabe que nós somos diferentes, mas nós trabalhamos para conservar a unidade pelo vínculo da paz. Eu pergunto para você, você tem trabalhado para conservar a unidade pelo vínculo da paz? Você tem trabalhado com empenho, porque é esforço, percebe as palavras, façam todo o esforço, dá trabalho, trabalhar pela paz, mas tem que trabalhar pela paz. Essa mesa de graça que a gente se assenta não é uma mesa de guerra, não é uma mesa de guerra, não é uma mesa de desrespeito, não é uma mesa, sabe, de gente furiosa, é uma mesa de paz, de gente com cada um a sua história, cada um a sua biografia, cada um o seu contexto, cada um o seu universo, mas todos aqui unidos para trabalhar em prol da paz do corpo de Cristo, em prol da paz. Nós somos o povo da paz, o nosso Jesus é o príncipe da paz. E se você não gosta de paz, ora, se alista no exército. E torce, faz figa para torcer para ter uma guerra. Você quer guerra? É isso. Hoje em dia, os meios legais para você poder viver em guerra, sabe? Sangue, arma, morte, é isso. Torce, se alista e vai. Agora, a igreja não é isso. A igreja não é isso. A igreja é o povo de Deus. A igreja é um conjunto de sacerdotes do Deus vivo. Gente que se apega, especialmente na nossa fé cristã, aos ensinamentos de Cristo Jesus. E nosso Senhor Jesus Cristo é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Posso ouvir um glória a Deus? Por mais que às vezes a gente cante, né? Como um exército marcha. Não, calma. Legal, né? A metáfora bonita e tal. Mas a gente é da paz. Da paz. Paz. A gente pacifica, a gente tem jogo de cintura, a gente tenta conversar, a gente tenta fazer todos os caminhos para quê? Para conservar a paz. E eu rogo a vocês,
Irmãos, vamos preservar a paz. Eu estou convencido de que esse é um caminho que vai nos levar para a gente construir juntos um tipo de testemunho tão poderoso, que vai ser quase que irresistível. Olha o que eu estou dizendo. Vai ser quase irresistível alguém passar perto de nós e não querer fazer parte de nós, não querer conviver com a gente, não querer estar no nosso meio. Quase irresistível, porque o mundo quer guerra, mas quem está em paz não quer guerra com ninguém, e nós não queremos guerra, nós queremos paz. Eu rogo para conservar a unidade do Espírito, e perceba o elemento teológico aqui, não é unidade porque a gente quer como esforço humano, na força do nosso muque, produzir paz, é porque nós todos temos o mesmo Espírito, o Espírito que habita em mim, habita em você, o Espírito que habita em você, irmã, habita no irmão, e assim por diante. Ora, se de fato o Espírito do Senhor habita em nós, todos, e é o mesmo Espírito e um só Espírito, qual a dificuldade de nós não termos paz? Eu diria para vocês, nenhuma. Agora, se há falta de paz, há pessoas de outro espírito. E aí eu peço a oração dos irmãos. Oremos. #oremos. Deus nos dê luz para observar, e Deus convença do pecado, da justiça e do juízo, para que o Espírito do Senhor venha habitar, para que haja o que na igreja? Paz. Simples assim. Não é difícil de entender. Precisou estudar grego? Hein, Claudomir? Precisou fazer concílio? Precisou fazer teologia? Não, simples. Igreja. Façam todo esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí olha como que ele termina. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse Deus que é único, essa unidade, eu vou ser redundante, essa unidade que é única em quê? Em que princípios, em que valores, em que sintonia, em qual timbre? Simples: humildade, docilidade, paciência e paz. Às vezes as pessoas, muitos alunos na faculdade de teologia, eles vêm e me perguntam: pastor, professor, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Às vezes os irmãos pentecostais, eles acham que, puxa, é falar em línguas, é manifestação de dons espirituais. Às vezes até mesmo batistas acham que é frequência ao templo, frequência a culto, frequência a EBD, dizimistas fiéis, etc. e tal. Eu quero esclarecer a igreja. Você quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Desse espírito da unidade, desse espírito da humildade, desse espírito dócil, desse espírito paciente, desse espírito pacífico? Observe na pessoa o seguinte: a humildade. A pessoa é dócil, a pessoa é paciente, a pessoa é pacífica. Esses são os critérios para saber se a gente está de fato diante de um irmão, de uma irmã cheia do Espírito Santo. Eu poderia endossar a lista com Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito: bondade, domínio próprio, mansidão,
Esse é o fruto do Espírito. Irmãos, por isso nessa noite, antes de nós nos assentarmos à mesa de graça do Senhor, eu gostaria de rogar a vocês, como igreja de Cristo Jesus aqui na terra, como igreja local aqui em Quitaúna, rogar a vocês, vamos discernir nessa noite o corpo de Cristo, vamos nos examinar, como diz o apóstolo Paulo, vamos refletir a partir da nossa alma, olha para dentro de si. E olha, eu não quero aqui, sabe, ser moralista chato de dizer, puxa, mas você está mal na paciência, não toma ceia hoje. Não é nada disso. Se você tiver mal em alguma coisa aqui, sabe o que você faz? Você ora a Deus, humilde, Senhor, me dá graça, me ajuda, está aqui meu problema, está aqui minha dificuldade, está aqui a minha falta de contribuição com esse corpo de Cristo, que eu quero discernir, eu quero participar, eu quero ser parte, eu quero contribuir, eu quero me esforçar. Está aqui, Senhor, meu coração. Pede perdão aí no seu cantinho, eu tenho certeza absoluta que o Senhor não vai, sabe, segurar a misericórdia dEle para ser concedida sobre a sua vida. Mas faz uma autoavaliação. Vamos como igreja nessa noite, sabe, eu queria muitíssimo, né, poder chegar para minha tia e dizer para ela assim, né, ó tia, é embaçado, viu, eu sei, é embaçado, é difícil, mas olha, chega lá em Quitaúna com a gente, olha, lá tem um povo pacífico, lá tem um povo de boa, não da boa, de boa, um povo da paz, um povo com paciência, um povo humilde, um povo que quer contribuir com um crescimento espiritual seu, meu, nosso. Queria que todo mundo aqui saísse daqui, sabe, sendo um agente que pudesse falar para suas tias, tios, parentes, conhecidos, vizinhos, com tanta gente machucada por essa coisa que se chama religião, que não tem nada de humildade, nada de docilidade, nada de paciência, nada de paz, pudesse chegar e falar assim, olha, vai lá na minha igreja, vai lá na IBQ, porque olha, lá a gente não é perfeito, você já vai começar a ser humilde assim, né, dizendo que lá a gente não é perfeito, chega lá, porque lá tem um povo que está querendo viver como Jesus ensina, chega junto com a gente lá, que olha, né, como a gente diz, né, vai dar samba, em outras palavras, você vai perceber a presença de Deus ali, você vai perceber a presença do Espírito Santo ali, você vai perceber e discernir que tem um povo diferente ali, diferente do teu trabalho, diferente às vezes da sua família, diferente às vezes da sua vizinhança, é gente que é um só corpo, não é gente tonta, não é gente manipulada, não é gente que pensa tudo igualzinho, é gente que discorda, é gente que discute, é gente que debate, mas é gente que faz isso tudo conservando a unidade pelo vínculo da paz. Eu creio do fundo do meu coração e eu rogo a vocês que não há testemunho mais bonito do que esse. Não há. Vamos viver esse negócio? Vamos encarar a palavra de Deus, olhar para dentro da nossa alma, meu irmão e minha irmã, e viver isso que está escrito aqui? Vamos. Em amor, em fraternidade, em comunhão, para quando a gente dizer que a gente é família de Deus, a gente possa, sabe, falar isso com a consciência tranquila. Somos família de Deus. Quando eu falar, você é meu irmão, você é meu irmão. Quando eu falar, você é minha irmã, é minha irmã. E hoje, conversando com uma irmã da igreja, algo me tocou muito, eu achei muito bonito. Nossa, eu sonho, sabe? Que a gente possa sair daqui e a gente possa, em alguma medida, me entendam, em alguma medida, ser meio, sabe, entre aspas, bairrista. Sabe o que é o bairrista, né? Falar, meu,
Pode falar mal das outras igrejas, mas da minha não. Da minha não. Lá é minha família. Lá são meus irmãos. Lá estão as minhas irmãs. Lá minha família espiritual. Lá não. Eu sei tudo que acontece por aí, é cruel, mas lá não. Chega junto comigo que você vai ver que lá é diferente. Seria bom? Seria o ideal? Talvez eu seja muito sonhador, mas é isso que Deus colocou no meu coração nessa noite para partilhar com vocês. Vamos orar. Te convido a abaixar sua cabeça nesse momento, para nos colocarmos diante do nosso Senhor. Pai de amor, estamos diante da Tua palavra, diante daquilo que o Senhor tem a nos orientar nessa noite. Estamos também diante da Tua mesa de graça. Nós vamos partir o pão juntos, nós vamos beber do cálice juntos, nós vamos ser desafiados agora pela Tua palavra a discernir o corpo de Cristo. Pai de amor, fala aos nossos corações, que Teu Espírito Santo fale profundamente a nossa alma, que possamos, Senhor, crescer, amadurecer e sermos os servos e as servas que o Senhor deseja para nós. Eu rogo, Pai amado, ao Senhor agora, para que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, nos enchendo de humildade, docilidade, de paciência, nos enchendo desse desejo de nos esforçarmos, para que a nossa comunidade de fé seja uma comunidade pacífica. Como fala a Tua palavra, como assim nos ensina o Senhor. Toca os nossos corações, nos enche do Teu Espírito Santo, nos dá o perdão, nos dá a restauração, nos dá a força, nos dá tudo aquilo que precisamos, Pai, para sermos uma igreja que testemunha o Senhor para o mundo. E que em nome de Jesus, assim como a minha tia, muitas outras pessoas, muitos outros conhecidos possam saber que aqui existe uma comunidade saudável, nada perfeito, com erros, com dificuldades, com questões, mas uma comunidade de Cristo saudável, de gente humilde, de gente dócil, gente paciente, de gente pacífica. Que assim seja comigo, que assim seja com os meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um louvor.